Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o seminário de pesquisa da Divisão de Marketing da ANPAD. É uma iniciativa da Divisão de Marketing cujo objetivo é democratizar as experiências de publicação de diferentes pesquisadores da nossa divisão. Eu sou Marco Severo, professor e pesquisador do PPG-ADM, tenho a companhia aqui do professor Rafael Barreiros Porto, do PPGA da UNB, diretor de comunicação e publicações da ANPAD. Hoje nós vamos receber o professor e pesquisador Salomão Alencar, da Universidade Federal de Pernambuco. Eu vou apresentá-lo. Ele vai falar um pouco mais sobre 2 artigos publicados em uma mesma edição do periódico Psychology and Marketing. Salomão Alencar de Farias é pesquisador e professor associado da Universidade Federal de Pernambuco, bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Atualmente é Visiting Professor na Georgia State University. É doutor em administração pela USP, acumula 2 pós-doutorados em universidades norte-americanas em 2005 e 2012, na Georgia State University e no Central Piedmont Community College. Possui 2 prêmios de pesquisa e, em 2018, recebeu da ANPAD um reconhecimento por serviços prestados à Academia de Marketing no Brasil. Suas pesquisas estão centradas nos temas comportamento do consumidor e negócios internacionais. Possui 78 artigos científicos publicados, 1 livro e 8 capítulos de livro. Em 2020, publicou 2 artigos em uma mesma edição do Psychology and Marketing, periódico de alto impacto da área de psicologia e comportamento do consumidor. É sobre esses artigos que falaremos nesta edição do Seminário de Pesquisa da Divisão de Marketing da ANPAD. Seja bem-vindo, Salomão, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Salomão, vamos começar, então, a conversar sobre esses 2 artigos publicados na Psychology and Marketing. Um dos artigos é autoria única, né? Você como principal autor, e outro com demais autores. Começar com esse. Os 2 foram publicados na mesma edição, mas vamos começar com esse, que você é o principal autor, né? O único autor. Esse artigo, ele nos faz pensar que questões culturais influenciam o consumo de animais selvagens. Propõe que a superstição e o sacrifício de uma oferenda a uma divindade são suas causas primárias. As crenças religiosas e pseudociência parecem ser responsáveis por isso. Como lidar com essas questões, as crenças irracionais, né, para reduzir efeitos no meio ambiente? Certo. Então, esse artigo, na verdade, tem esse tópico, sacrifício no consumidor, eu venho estudando há aproximadamente uns 8 anos, com orientação de tese de doutorado, então eu tive já 3 alunos de doutorado com diferentes perspectivas, né? Outras mais econômicas, outras mais de sacrifício no sentido de abrir mão de algo para ganhar algo melhor. Você vai fazer uma dieta, então você abre, é um sacrifício ou não? Deixar de comer um doce, algo que você gosta, para ter um resultado final que seria emagrecer, enfim. E quando eu vi a chamada do Psychology and Marketing, que era uma edição especial sobre crimes contra a vida selvagem, foi interessante que pegou logo nesse ano da Covid, né? Que tinha aquelas especulações que o Covid veio do consumo de morcegos, de pangolins na China, no mercado de Wuhan, e será que isso é verdade? Será que não é verdade? E a gente sabe que culturalmente os chineses eles consomem quase tudo que, sem ser uma ofensa, logicamente, mas mais um fato, né? Que se mexe, né? Então, incluindo os pangolins e os morcegos. E eu fiquei com isso, eu digo, será que isso é verdade? A gente sabe que muitas transmissões de doenças, né, por meio de vírus, de bactérias, por consumo de animais selvagens. E aí pegou essa pandemia, eu estava em casa, todo mundo com medo, com receio, sem sair, foram suspensas aulas.
E eu comecei a refletir sobre isso, eu disse, isso é uma boa oportunidade de um tema que eu estou pesquisando, inclusive minha bolsa PQ, agora vigente até o ano que vem, é relacionada ao tema sacrifício no consumidor, e eu vi uma oportunidade, e aí eu comecei eu disse, eu não vou ter como fazer pesquisa empírica. Eu já sou um pesquisador dando aula há quase 30 anos, então minha mente foi fervilhando. Eu disse, será que é possível um professor brasileiro publicar um artigo teórico, né, no Psychology and Marketing? Aí eu lancei esse desafio para mim. Então, a questão da cultura também, porque eu estou aqui no Instituto de Negócios Internacionais, e as disciplinas que eu estou lecionando nesses 3 anos, elas lidam muito com esse tema. A cultura na América Latina, no Brasil, fazer negócios. E a cultura tem um impacto naquilo que a gente consome. Isso aí é de praxe, né? Então, e a cultura é algo muito sensível. A gente aprende aqui que você tem que ter um global mindset. Não pode julgar, não ter preconceito para diferenças culturais, para que tenha sucesso nos negócios internacionais. E quando vem um tema sensível como esse, né? Como é que você pode, o que é que o marketing... Então, o mote da chamada do número especial do Psychology and Marketing era sobre o que é que o marketing pode fazer para reduzir os crimes contra a vida selvagem. Então, como é que eu posso reduzir o consumo desses produtos derivados de animais ou os próprios animais selvagens, sem, no entanto, ferir a cultura local, sem ser agressivo ou desrespeitoso, porque se é culturalmente, tão feito há muitos anos, é aceitável, é o que eles fazem. Quem é alguém de fora para chegar e dizer que aquilo é errado ou não, né? Então, vamos ver o caso, por exemplo, das barbatanas de tubarão na China, que eu estava conversando com uma professora chinesa aqui, que inclusive ela é a nova chefe do departamento, e ela disse que, e aí me ajudou também na ideia do artigo, porque ela me falou que na China, quando se tem um casamento, para mostrar aos convidados que a família é rica, tem que servir sopa de barbatana de tubarão. Se não tiver sopa de barbatana de tubarão no menu do convite, de ter a sopa indica o tipo de presente que você vai ter que dar aos convidados. Certo? Então, estou generalizando, certamente isso acontece em algumas situações, outras não. E aí, com a oportunidade de conviver com pessoas aqui da África, do norte da África, da China, da Turquia, da América Latina, então eu tinha os colegas que eu podia conversar e perguntar a eles como é que acontecia nos países, na cultura dele, e isso foi me dando insights para colocar no texto que eu escrevi. E aí foi que eu vi que os principais crimes, né, é contra rinoceronte na África, por causa do chifre, e barbatana de tubarão na China. Esses são os principais, né? E é lucrativo, porque é um mercado ilegal, não pode abater os animais selvagens para esse tipo de comércio, mas é lucrativo, e tão lucrativo mais do que droga até. Então, o preço do pó do chifre do rinoceronte para usar em chá, usar em medicina, aí vem a questão da superstição, o sacrifício de animais, logicamente, em algumas religiões de descendência afro, elas não são animais silvestres, são mais animais domesticados, mas pode acontecer também em animais silvestres. Aí eu fui buscar também no Brasil, o que é o boto cor-de-rosa, o olho do boto que faz amuleto, o testículo do boto cor-de-rosa que serve para isso, para aquilo outro. E na minha própria experiência, que eu sou do Nordeste, do interior do Nordeste, e eu via na minha infância que tinha uma serra, uma mata próxima de onde a gente morava. E as pessoas iam caçar para matar tatu, para cozinhar tatu, né? Tendo galinha, tendo bode, tendo tudo em casa. Por que ir na serra matar esses animais selvagens e cozinhar e isso? Então, tudo isso foi juntando para essa ideia e a pergunta era, ok, isso é cultural, isso é sensível, como que o marketing pode ajudar a reduzir, sem ferir a questão cultural? Aí, as minhas leituras sobre o mote, né, foi The Tragedy of the Commons, que vem da economia, de 1800 e tanto, que foi publicada a primeira vez. Eu achei interessante que a conversa que eu tinha tido com um colega doutor em economia, que eu estava escrevendo um artigo na área de crimes contra a vida selvagem, relacionado a marketing e comportamento consumidor, e aí ele lembrou, esse meu amigo aqui, doutor em economia, ele lembrou dessa teoria
Theory, da Tragedy of the Commons. Aí eu pesquisei, eu disse, isso vai se encaixar bem, escrevi uma página, mandei para o editor para perguntar o que ele achava da ideia antes de escrever. Ele gostou, achou criativo, achou inovador a questão de juntar o sacrifício, a superstição, a tragédia, The Tragedy of the Commons, num paper, para, no final, com uma perspectiva transformativa, né, de sair com algumas poucas sugestões de como isso poderia alterar. Então, punição, lei, já existe. Então, a legislação, ela ajuda, mas ela não impede que esses crimes aconteçam, né? Porque se fosse, também não teria droga, não teria tráfico internacional de droga, não teria um monte de coisa por causa da legislação. Aí a questão formal parece que ela não tem um impacto muito grande na mudança de comportamento, como desejado. Aí vem a questão da educação. Então, a educação seria começar com gerações que estão agora jovens e mostrar a importância do equilíbrio ecológico, que não há necessidade de estar comendo esses animais, da preservação, etc. Então, foi isso o caminho para não ferir a questão cultural, que é o que está acontecendo na China hoje em dia. Então, está sendo reduzido, pelas minhas leituras, essa questão da sopa de barbatana de tubarão já não é uma coisa tão, na nova geração, tão necessária, para mostrar status, para indicar que tipo de presente vai receber no casamento, por exemplo. Mas, infelizmente, a crença, a superstição no pó do chifre do rinoceronte, que é muito usado no Vietnã e em Hong Kong também, né? Então, esses ainda continuam, o abate. Aí, como é que você vai ver? A superstição. Então, a superstição é algo que pode ser irracional, é uma crença em algo que não tem uma explicação muito científica, mas se as pessoas acreditam, elas vão consumir achando que vai ter cura para alguma coisa, né? Então, era por meio da educação. Ao final, a recomendação desse paper foi usar a educação por meio de pesquisa, proposições mais transformativas para educar a nova geração sobre a necessidade do equilíbrio, da preservação desses animais, etc. Okay? Parece que esse caminho para a educação é uma educação de geração, né? Então, não é uma educação que a própria geração agora, que já faz, ou que já adota esse comportamento nocivo, ela até pode ser educada, mas ainda assim não teria grandes mudanças de comportamento. Mas a educação das novas gerações é que, porventura, poderia, no futuro, modificar esse comportamento. Seria isso? Exatamente. Não é uma coisa de curto prazo, né? Porque nas leituras também, vendo assim, a questão formal, né, da legislação, e de vários, os governos eles trabalham em conjunto, então o governo da África, com o governo dos Estados Unidos, com o governo, enfim, dos aliados, para tentar minimizar o tráfico internacional de partes de animais ou de animais selvagens, porque sabe que é devastador o efeito no meio ambiente, né? A legislação e essa fiscalização parece não funcionar muito bem, né? Porque é muito lucrativo. Então, se é muito lucrativo, as pessoas vão querer continuar fazendo ou para consumir a própria carne, ou o próprio animal, ou alguma parte do animal selvagem. Então, isso seria um trabalho de longo... Aí, o que é que o marketing pode fazer, né? Então, a comunicação, trabalhar junto com organizações não governamentais, de processos educativos, em comunidades. E isso a gente vê que tem funcionado, às vezes, em alguns lugares no Brasil, com o projeto Tartaruga Marinho, de preservação, e outras coisas, né, em outros locais do mundo também. Mas quando a gente vai para um país, para um continente que tem países mais pobres, pessoas com muitas necessidades, como é o caso da África, e que tem os rinocerontes, tem o marfim dos elefantes também, que eles usam com ornamento, né, e é lucrativo e traz algo para aquelas famílias, como é que você vai fazer? Qual é o papel do governo? Então, só o marketing só certamente não vai resolver. Não é só uma comunicação. Então, tinha que trabalhar com governos, com empresas, com todo mundo em conjunto. É uma coisa que parece ser utópica, mas tem que ser feita e o processo é geracional, realmente. É começar agora e ver o que é que vai acontecer no futuro, né? Educando essas pessoas para que não há necessidade, né? Que um dos questionamentos também que eu começo no artigo é assim, a natureza parece ser inesgotável, né? Mas não é.
E que aí vem, o que é comum, todo mundo está lá para usar, então o mar está cheio de peixe, vamos todo mundo pescar, porque lá não é de ninguém e sempre tem muito peixe. Mas se todo mundo for com essa mentalidade, um dia vai acabar. Né? Então, o que é que a gente pode mostrar aqui? Não é assim. Então, é algo comum, é de todo mundo, então tem que ser preservado, tem que ser cuidado, porque senão acaba. Esse eu acho que é uma questão que foi... Então, eu pesquisava coisas do varejo, outros tópicos, mas, assim, essa da Covid e o impacto que trouxe na gente, emocional, a preocupação, como é que a vida vai ser, a incerteza de ter uma vacina ou não, o ano 2020. Então, eu individualmente fiquei sensibilizado, já tinha conhecimento os objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas, né? E aqui também lecionando coisas relacionadas à cultura internacional e de ter essa global mindset, uma mentalidade global, de não estar julgando culturas, comportamentos, mas entender e respeitar. E o marketing, a gente sabe que mudar comportamento não é fácil. Se fosse, né, as empresas sempre teriam sucesso. O que a gente pode fazer é tentar trabalhar atitudes, crenças, que são tudo relacionado à cultura, à superstição, a rituais, enfim. Certo? Mas é geracional.